Queridos alunos, é um grande prazer estar aqui com você. Você que é aluno do Universo Estudantil, meu nome é Cosme Sérgio. E nesse momento, nós vamos começar o nosso módulo de orçamento público. Você, futuro servidor público, ok? O orçamento público é uma lei. É uma lei que estima as receitas e fixa as despesas para um determinado período de tempo. Esse período de tempo é um exercício financeiro. Interessante que nós temos uma lei orçamentária para a esfera federal, para a esfera estadual e para a esfera municipal. Cada ente federativo tem o seu próprio orçamento. Cada ente federativo tem a sua própria lei orçamentária. Beleza? Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo no nosso estudo. Então, o orçamento é uma lei. Você tem uma previsão dos valores a receber, ou seja, você tem uma estimativa de quanto você vai receber. Existem várias fontes de arrecadação. Principal fonte de arrecadação é o tributo e o principal tributo é o imposto. E nós temos a determinação das contas a pagar. Então nós temos receita e despesa. E o ideal é que haja um equilíbrio entre receita e um equilíbrio entre despesa. O ideal é que você tenha um equilíbrio entre aquilo que você arrecada e o ideal é que você tenha um equilíbrio entre aquilo que você paga. Isso é o ideal quando a gente trata de orçamento público. Beleza? Bom, dentro desse contexto, o que nós temos aqui, ó? Através do orçamento público, através da lei orçamentária e através da ferramenta de planejamento, nós temos a satisfação das necessidades coletivas de despesas por meio das receitas, que podem cobri-las ou não. O ideal é que eu tenha um orçamento equilibrado. O ideal é que a receita prevista seja proporcional à despesa fixada. O ideal é que aquilo que eu arrecadei seja suficiente para pagar as minhas despesas. Se sobrar dinheiro, melhor, né? Agora, se não sobrar dinheiro, aí eu fecho com déficit, né? Aí não é adequado quando a gente fecha com déficit. Lá na lei de responsabilidade fiscal, a gente não cumpre com as nossas metas. A gente tem um orçamento deficitário, o que não é adequado, o que não é a situação mais favorável. De qualquer forma, para que isso não aconteça, a palavra-chave é planejamento. Por isso que a gente diz que o orçamento público é um instrumento de planejamento governamental. Palavra-chave, planejamento, para que de fato o orçamento seja um orçamento adequado, para que de fato eu consiga gerir e administrar bem a questão orçamentária. O ideal é que eu tenha planejamento, beleza? Para que de fato a gente possa atingir os nossos objetivos. Então, o ideal é que você tenha uma lei e o ideal é que você tenha um equilíbrio entre receita e despesa. Então, o ideal é que você trabalhe dentro de um princípio que é o princípio relativo ao equilíbrio orçamentário. Então, o ideal é que você tenha um orçamento equilibrado. O ideal é que você tenha uma receita prevista e essa receita prevista seja proporcional à despesa fixada. Exemplo didático. Se para o meu município, por exemplo, claro que são valores didáticos. Se a minha receita prevista é uma receita prevista de 1 milhão, o ideal é que a minha despesa seja uma despesa de até 1 milhão. Receita prevista proporcional à despesa fixada. O ideal é que você tenha um orçamento equilibrado. E um detalhe, cada ente federativo tem a sua própria lei orçamentária. A gente sabe que existem impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais. Por exemplo, quando a gente trata do IPTU, né, Imposto Predial Territorial Urbano, é um imposto que vai entrar nos cofres do município. Vai fazer parte do orçamento, da receita, e com esse valor o município vai pagar as suas despesas municipais. Quando a gente trata, por exemplo, do ICMS,
consumo de mercadorias e serviços, nós temos um imposto que é um imposto estadual. Ele vai fazer parte, né, da arrecadação estadual e o orçamento do Estado, a lei orçamentária do Estado, é que vai, de fato, determinar, direcionar os investimentos, como esse dinheiro vai ser gasto, como esse dinheiro vai ser investido. E nós temos também um imposto federal, um deles, né, que é o imposto de renda. O imposto de renda vai entrar nos cofres da esfera federal, no orçamento do governo federal, né? E a partir dessa arrecadação, o governo vai cobrir os seus compromissos, o governo vai fazer os seus investimentos e o governo vai fazer os seus gastos a partir do imposto de renda. Moral da história, cada ente federativo tem o seu próprio orçamento. O orçamento é uma lei autorizativa, onde o legislativo aprova um orçamento e autoriza o executivo a gastar os recursos conforme aquilo que foi planejado. É claro que cada poder também tem o seu orçamento. Então existe um orçamento para os gastos do poder legislativo, um orçamento para os gastos do poder judiciário, um orçamento também para o Ministério Público da União, que é uma peça à parte quando a gente fala de orçamento na esfera federal. Outro detalhe importante com relação ao orçamento é que o orçamento cobre um período limitado de tempo. Esse período limitado de tempo é o período de um exercício financeiro. Eu tenho uma lei orçamentária para cada exercício financeiro. Para cada exercício financeiro eu tenho uma lei orçamentária. Beleza? Algumas características básicas de orçamento dentro desse contexto e desses conceitos iniciais. Tudo bem? Bom, com relação ao orçamento também, nós temos 3 leis orçamentárias. PPA, Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos a Lei Orçamentária Anual, o orçamento propriamente dito, ou a Lei de Meios. Quando a gente fala lei de meios, são os meios financeiros. Tudo bem? E um detalhe, cada lei tem a sua característica e o PPA e a LDO vão conduzir para o orçamento. Vão conduzir para o orçamento anual. PPA e LDO vão conduzir para a LOA, vão conduzir para a Lei Orçamentária Anual. Tudo converge para a LOA, tudo converge para a Lei do Orçamento. Beleza? Dentro desse contexto, o que nós temos aqui? Ó? O PPA foi estabelecido a partir do artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e de forma sucinta, de forma esquematizada, a lei diz o seguinte: a lei que instituiu o PPA, o Plano Plurianual, estabelecerá de forma regionalizada por região. No Brasil nós temos 5 regiões diferentes e cada região tem a sua característica. Então ele vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas. DOM, guarda isso, PPA é DOM, diretriz, objetivo e meta da Administração Pública Federal para as despesas de capital, para os investimentos e outras delas decorrentes, para os programas de duração continuada. Moral da história, PPA significa plano de governo. Plano de governo. PPA significa plano de ação continuada. Plano de ação continuada. PPA significa planejamento estratégico de governo. Esse continuado aqui, ó, deixa eu escrever de novo aqui, porque cortou na logo, plano de ação continuada. PPA significa planejamento estratégico de governo, ok? E é um plano continuado, um plano de ação continuada. É um plano de ação continuada para 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. PPA é para 4 anos, mas não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo.
para cada, né, vamos dizer assim, mandato, nós vamos cumprir daquele mandato 3 etapas do plano plurianual. Beleza? Vamos pegar o exemplo da esfera federal. Vamos pegar aqui o governo Dilma e vamos pegar este segundo mandato do governo Dilma. Lembrando que no caso do governo Dilma, houve uma reeleição, tudo bem? Então nós tivemos uma eleição em 2014. Então o primeiro ano do segundo mandato do governo Dilma começa em 2015. Então nós temos 2015, nós temos 2016, nós temos aqui 2017 e nós temos aqui, né, basicamente, 2018. Ou seja, temos o mandato aqui da presidente Dilma Rousseff. E a gente vai ver que esse mandato não coincide com o seu PPA. Guarda isso, que isso é algo realmente bastante importante e significativo para o nosso estudo. Então nós temos aqui 2017, nós temos aqui 2018, né? Segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Tudo bem? E um detalhe bastante interessante, né? Nós vamos perceber que como houve uma reeleição, a presidente já começa 2015, o seu primeiro ano de mandato, cumprindo a 4ª etapa do PPA dela mesmo, só que foi do outro mandato. Então nós temos aqui, ó, primeiro ano de mandato da Dilma, ela está cumprindo, né, a 4ª etapa do seu plano plurianual relativo ao primeiro mandato. Esse primeiro mandato dela, que foi o mandato anterior, no primeiro ano desse primeiro mandato, ela elaborou e este PPA passou a valer a partir do segundo ano de mandato. Segundo, terceiro, quarto ano de mandato, primeiro ano do segundo mandato. Então, este ano, apesar de nós termos um mandato novo, nós temos uma execução de um mandato, uma execução de uma PPA do mandato antigo. PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Este ano, a presidente Dilma Rousseff já elaborou e ela mandou essa proposta de PPA para os próximos 4 anos. Eu vou colocar um apelido aqui, tá? Suponha que a sua primeira PPA a gente chame de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. É o nome didático que eu estou dando. Esse próximo PPA, que passa a valer a partir de 2016, eu vou chamar esse PPA aqui de PAC 2. O PAC 2, nome didático, ele nasce em 2015, é elaborado em 2015, é enviado para o Legislativo em 2015, daqui a pouco a gente vai ver as datas, mas esse PPA passa a valer a partir do segundo ano de mandato. Então nós temos aqui o segundo ano de mandato da presidente, nós temos o terceiro ano de mandato da presidente, nós temos o 4º ano de mandato da presidente. Eu vou mudar a cor, só para dar um destaque aqui para você ver esse novo PPA. Então, ano que vem, 2016, o que a presidente vai fazer? Ela vai executar a primeira etapa do seu plano plurianual, que eu vou chamar apelido PAC 2. Então, o PAC 2 nasce em 2015, mas passa a valer em 2016. Segundo ano de mandato, o ano que vem, primeira etapa do seu PPA, que é o PAC 2. Ou seja, as suas diretrizes, seus objetivos, suas metas, seu programa de trabalho, seu programa de governo para o ano seguinte, para o ano subsequente. No caso, começa a valer a partir de 2016. 2017, terceiro ano de mandato da presidente, nós temos a segunda etapa do plano plurianual dela, nós temos o PAC 2 da presidente Dilma. 2018, eleição, nós temos a terceira etapa, basicamente, do seu PPA. Nós temos aqui o PAC 2 sendo cumprido.
Sabemos que 2018 tem eleição e a Dilma não vai ser reeleita. Por quê? Você não gosta dela? Não é isso. Não estou aqui para falar bem ou mal dela, eu só fiz uma citação do nome dela. É porque, na realidade, a gente sabe que no Brasil só é permitido uma única reeleição. Tem uma lei que vai vir mais na frente que nem reeleição vai ter mais. Mas, a princípio, a Dilma teve direito a uma reeleição, né? Então, nós estamos no segundo e, ufa, o último mandato da presidente Dilma. O que vai acontecer? Nós vamos terminar o mandato da presidente Dilma. Esse mandato vai acabar em 2018. Em 2019, nós vamos ter um outro presidente. Quem é esse novo presidente? Não sei. Seria o Alckmin? Seria Serra? Seria, né, Lula? Não sei, se você gosta ou não gosta, estou só brincando com você. Seria Écio? Seria Romário? Quem seria? Seria Tiririca? Quem seria o próximo presidente? Eu não sei. O que eu sei é que esse próximo presidente vai estar cumprindo a 4ª etapa do PPA da Dilma Rousseff, ou seja, ele vai estar cumprindo o PAC 2. E somente no primeiro ano do próximo mandato, esse presidente vai elaborar e vai mandar para o Congresso Nacional a sua PPA, que passa a valer a partir dos próximos 4 anos. Segundo, terceiro, quarto ano de mandato, primeiro ano do mandato subsequente. Então, com relação ao mandato da Dilma, o segundo mandato dela vai de 2015 até 2018. Vou colocar aqui, segundo mandato da presidente Dilma. E o PPA dela vai do segundo ano de mandato até o primeiro ano de mandato subsequente. PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. PPA, Plano Plurianual, Plano de Ação Continuada, Planejamento Estratégico de Governo. A ideia do legislador não era começar um mandato e romper com aquilo tudo que tinha sido feito anteriormente. A ideia é a continuidade, pelo menos no primeiro ano de mandato. Porque a PPA do próximo presidente, em 2019, só passa a valer a partir de 2020, seu segundo ano de mandato. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Você vai se lembrar que PPA é DOM, diretrizes, objetivos e metas. PPA é DOM, diretrizes, objetivos e metas. Eu vou frisar essas 3 palavrinhas por uma razão muito simples. Isso aqui já foi objeto de prova discursiva. Ele falava assim, escreva sobre diretrizes, objetivos e metas com relação a plano plurianual. Então esses detalhes são detalhes importantes. Então PPA é um plano continuado, é um planejamento de governo, é um plano de ação continuada, ele é regionalizado, ele tem as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para os programas de duração continuada. A ideia da lei é você ter continuidade. Isso é a ideia quando a gente trata de PPA. O que é uma diretriz? Diretrizes representam as orientações, são os princípios que vão nortear a captação, a gestão e o gasto dos recursos durante um determinado período, com vistas a alcançar os objetivos do governo no período daquele plano. Então, diretriz, orientação, princípio que vai nortear a captação, a gestão, o investimento dos recursos. Lembrando, objetivo qualitativo, meta quantitativa, objetivos, discriminação dos resultados que se pretende alcançar, com a execução das ações governamentais que permitirão a superação das dificuldades diagnosticadas, né? Ou seja, quando o governo vai gerir, vai administrar, quando o governo vai trabalhar, muitas vezes ele pode ter dificuldades, ele pode ter problemas na gestão dos recursos. Problemas no país também.
problemas de ordem social, problemas na ordem econômica, problemas na área da saúde, na área da infraestrutura, na área do transporte. Então, o governo, quando elabora o seu PPA, dentro do seu planejamento, ele deve buscar cumprir os seus objetivos, justamente para que esses objetivos qualitativos eles possam, de fato, gerar e trazer resultados. E o governo deve buscar também atingir as suas metas. Tradução quantitativa dos objetivos. Objetivo qualitativo, meta quantitativa, estabelecidas em cada programa previsto para o atingimento dos objetivos. Diretriz, que vai nortear os princípios que vão nortear a captação dos recursos. O objetivo é a discriminação do resultado qualitativo e a meta é no campo, quantitativo. Tradução quantitativa dos meus resultados. Diretriz, objetivo e meta. 3 palavrinhas que estão no artigo 165 da Constituição Federal, que justamente trata do plano plurianual. Com relação à parte legal, você tem que saber Lei 4.320/64, que traz todo o esboço do nosso orçamento, o artigo 65 até o artigo 67 da Constituição Federal, são artigos importantes da Constituição Federal de 1988, e para você entender um pouco de orçamento, também alguns tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de alguns assuntos importantes com relação à parte orçamentária. Então, diretriz, objetivo e meta. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Segundo a Constituição Federal, no artigo 167, parágrafo 1º, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, ou seja, um programa para mais de um exercício, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize a sua inclusão. Ou seja, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, bem como as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, devem estar compatíveis com o PPA, devem estar compatíveis com o plano plurianual. Não posso começar determinado programa de governo que ultrapasse um exercício, desde que este programa de governo não esteja previsto no PPA, não esteja previsto no plano plurianual. Beleza? Encaminhamento do PPA ao Poder Legislativo, só no primeiro ano de mandato. Ele não é enviado todo ano. Tem que ser enviado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial, ou seja, até 31 de dezembro. Aliás, até 31 de agosto, desculpe. A devolução ao Poder Legislativo é até o encerramento da sessão legislativa, até 22 de dezembro, até o encerramento da sessão legislativa. Tudo bem? São as datas limite para você mandar o PPA e a data limite para você devolver já a PPA aprovada. O aluno adora fazer aquela pergunta. Se não mandar o PPA, querido, o PPA é plano de governo. Plano de governo, ele foi aprovado nas urnas. Foi ou não foi? A gente não tinha plano de governo? A população não aceitou esse plano de governo, por isso eu fui eleito? Então foi aprovado. Mandar para o Legislativo é mera formalidade. E eu tenho um prazo bastante elástico, até 31/8. A presidente pode mandar antes? Com certeza, pode mandar em fevereiro, março, na hora que ela quiser, desde que seja antes de 31/8. E tem que ser devolvido até 22/12. Caso contrário, encerra a sessão legislativa e você passa a ter convocação extraordinária, essa convocação em janeiro, convocação que lá há 10 anos atrás tinha esses salários a mais, hoje não tem mais. Até porque parlamentar não tem férias, parlamentar tem recesso. E um detalhe interessante, a sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro, vai até 17 de julho, volta em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Essa é a data da sessão legislativa da esfera federal. 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto a
22 de dezembro. É interessante que essas datas da sessão legislativa, 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, são datas interessantes que têm a ver com a lei orçamentária, são datas que você deveria conhecer, você deveria ter acesso. E um detalhe interessante, vigência do PPA até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Ou seja, como eu falei anteriormente, ela passa a valer no segundo, terceiro, quarto ano de mandato e vai até primeiro ano do mandato subsequente. Mais uma vez, PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Para 4 anos de mandato, eu só tenho, para aquele mandato, cumprindo, executando 3 etapas do plano plurianual. Beleza? Guarda isso, que isso é algo importante. Guarda isso, que isso é algo significativo dentro do nosso estudo. Isso é algo significativo dentro do nosso contexto. Beleza? Daqui a pouco a gente volta e a gente continua falando das leis orçamentárias. Me aguarda aí. Até daqui a pouquinho. Um abraço!